Sudeste Asiático. Características gerais. O continente asiático é o maior do mundo, para um melhor entendimento das relações humanas, culturais, econômicas, religiosas. Essa porção do planeta é regionalizada em diversas partes. No caso do Sudeste Asiático, é constituído geograficamente por territórios com litorais recortados, formados por países insulares. Isso quer dizer nações formadas fisicamente por ilhas e arquipélagos. Países que fazem parte: Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Singapura, Tailândia, Timor-Leste e Vietnã. Principais cidades: Jacarta, Manila, Vientiane, Singapura, Dili, Hanoi. Religião. Na região sudeste da Ásia, tem uma grande diversidade religiosa. As principais são praticamente o hinduísmo e o islamismo. Na Indonésia e Brunei, há a predominância de muçulmanos sunitas. Já no Timor-Leste e nas Filipinas, predomina-se o católico romano. E no norte do sudeste da Ásia, o budismo. Dependendo da influência cultural, a religião predominante pode mudar. No sudeste da Ásia existem dois tipos de línguas: as línguas câmbio-semíticas e as línguas indo-irânicas. Sua cultura. A cultura do Sudeste Asiático tem forte influência de indianos e chineses, principalmente na área da religião, da língua e da escrita. A economia. Os dois países que se destacam no Sudeste Asiático são a Singapura e a Malásia, por causa da sua elevada renda per capita e seu alto grau de industrialização. Dos outros países, exceto Brunei, são predominantemente agrários, com pouquíssima industrialização e baixa renda per capita. Características físicas. O Sudeste Asiático é uma região da Ásia. Cerca de 70% da população do Sudeste Asiático vive na zona rural, mostrando uma forte ligação com as atividades primárias. Desse modo, as bases da economia dos países dessa região são a agropecuária e o extrativismo, o que resulta na inserção da metade da população economicamente ativa no setor primário. Hidrografia. Os principais rios do Sudeste Asiático são o rio Irauadi, que é o mais longo de Mianmar e tem 2.150 quilômetros de extensão; o rio Chao Phraya, com 370 quilômetros de extensão, cortando a Tailândia, é muito importante para a economia local; e o rio Mekong, que possui 4.350 quilômetros de extensão e corta o Tibete, a China, Mianmar, Laos, Tailândia, Camboja e Vietnã. Clima. No Sudeste Asiático predomina o clima tropical, úmido, sujeito ao regime de monções, o que favorece a ocorrência de florestas tropicais. Vegetação. O Sudeste Asiático possui uma grande variedade de vegetação. O clima quente e úmido e a grande variedade de habitat dão origem a uma enorme diversidade de formas vegetativas, diferente do que em qualquer outra área do mundo. Lá existem florestas tropicais muito antigas, que cobrem as terras baixas equatoriais, como também mais ao norte na zona tropical mais úmida. Fauna. Filipinas, a diversidade é a maior na vida marinha, bastante comum, cheia de corais intocados e peixes coloridos, tartarugas exuberantes e muitos animais. Excelente ideia para quem gosta de mergulhar. Relevo. O relevo do Sudeste Asiático é muito montanhoso, mas quase que nunca ultrapassa os 3.000 metros de altitude. Também é marcado pela presença de vulcões, e por isso a região do Sudeste Asiático faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico, pelo fato do relevo dessa região ser muito acidentado, desgastado pela erosão e pelo movimento das placas tectônicas. No Sudeste Asiático ocorrem vários terremotos e maremotos. Guerras. No final dos anos 50, com a Guerra Fria, um conflito latente, mas não efetivo, entre as duas maiores potências mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética, e com o início do desanuviamento da Europa, os confrontos internacionais mudaram de fato, passando a concentrar-se na região do Sudeste. A Ásia do Sudeste, como conceito geopolítico, surgiu por volta de 1942. Contudo, os conflitos nesse território do globo remontam às épocas anteriores, fazendo dele um ponto frágil
dentro do equilíbrio mundial. Entre 1921 e 1930, aqui estiveram em ações os partidos comunistas numa época em que os camponeses de Java, das Filipinas e do Vietnã viviam na miséria. Políticas com o Brasil. Até pouco tempo não se podia falar em relações brasileiras com a Ásia, já que estavam basicamente restritos ao relacionamento com o Japão. Somente na década de 90 são ampliadas as relações com a Coreia do Sul, Sudeste Asiático, além da China. Assim, o relacionamento brasileiro com os blocos asiáticos restringe-se às tentativas de aproximação do Mercosul com a ASEAN, adquirindo agora maior intensidade política, através do processo de institucionalização do relacionamento entre Ásia e América Latina, com o Focalau. Já era, tá bom.